existe não é tão fácil falar de criança sem falar dos adultos, né? Sim. Porque são contrapostos. Uhum. Entre os adultos existe o conceito de que as crianças elas não são capazes de conversar, de entender e de se aprofundar em assuntos muito complexos. Então, é criança, então ela não entende. Uhum. Não vou explicar agora porque ela não vai entender, então eu vou explicar no futuro quando ela for mais velha. Uhum. Mas isso de fato é a verdade? Uma afirmação verdadeira ou não? A criança já começa a entender as coisas desde cedo, por isso é importante começar a ensiná-la. Como que funciona o processo de compreensão e aprendizado da criança? Uhum. Isso é uma coisa até assim, cultural, né? Que a gente sempre coloca o adulto assim muito no pedestal, ele é o mais importante, ele ocupa os lugares, as posições mais importantes, os demais, até mesmo adolescentes, jovens, tá todo mundo aprendendo, ninguém tá formado, e você chega no adulto, você chegou assim no seu ápice, né? A gente tem essa concepção assim muitas das vezes. Mas isso vem mesmo assim de uma falta de um conhecimento, de um olhar voltado para a criança, né? E quando a gente faz essa relação adulto-criança, que é muito difícil de fazer mesmo, não é que a gente está querendo dizer que a criança ela é como o adulto, mas a gente quer dizer que a criança é criança, o adulto é adulto, mas os dois são igualmente importantes. Então, nesse processo de aprendizagem da criança, claro, você vai falar, por exemplo, política. Você não vai falar da mesma forma de política com uma criança e com um adulto, óbvio. Não é porque a criança ela vai entender como um adulto, mas é um assunto que se você traduzir para a linguagem da criança, ela vai compreender, e se você traduzir para a linguagem do adulto, o adulto vai entender, né? Então, assim, o que falta é essa questão de você trazer essas particularidades da criança. A criança ela tem as particularidades dela, mas a criança é extremamente inteligente. A criança ela tem percepção. A criança, muitas das vezes, ela percebe as coisas até mais que os adultos, né? Então, assim, até dentro, a gente estuda muito isso na pedagogia, que o cérebro ele vai passando por essa fase mesmo de amadurecimento. Então, assim, vai tendo esse amadurecimento. O ser humano ele vai caminhando em conhecer as coisas. Então, claro que, né, os defensores da criança, a gente sempre bate, né, que a criança ela tem capacidade, que a criança é inteligente, que a criança entende, só que a gente entende que ela está num processo. Assim como os adultos também estão, né? Na própria palavra de Deus, a gente fala que nós estamos conhecendo a Cristo e caminhando, prosseguindo em conhecer, porque a gente nunca vai ter conhecido Ele todo. A graça também é assim, ela é progressiva. E na mesma forma em tudo na nossa vida, na espiritualidade, qualquer assunto que seja, nós estamos caminhando em conhecer as coisas. E as crianças da mesma forma. Então elas têm conhecimento, elas têm capacidade, só que é diferente dos adultos, que é diferente dos adolescentes, que é diferente dos jovens. E por isso que às vezes entra nesse ponto. Por ser diferente, o adulto acha que o dele é o melhor, que o dele é o mais importante, mas não é. A gente não está aqui para fazer uma rixa de adulto com criança, né? Para falar assim, esse sabe mais, esse sabe menos. Mas a gente está falando, olha, eles são diferentes, mas eles são muito capazes. Dentro do que eles podem fazer, dentro do que eles entendem, eles têm muita capacidade, eles conseguem sim compreender. E você não precisa esperar ficar adulto para você explicar algo para a criança. Você vai trazer o que vai caber ali dentro agora naquela realidade. Então, vamos pegar um exemplo mais bíblico. Pecado. Nossa, é um assunto complexo, é verdade, mas você não precisa esperar uma pessoa virar adulto para você falar sobre isso. Você pode trazer para a linguagem da criança, para o contexto dela sobre isso. Você não vai virar para explicar para uma criança, para falar com ela, olha, sabe quando você está no seu trabalho e você rouba do seu chefe? A criança não vai entender que isso está associado com pecado. Assim como você falar com um adulto assim, sabe quando você está brincando com seu coleguinha e você pega o carrinho dele? O adulto também vai ficar assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não é minha realidade. Então, elas entendem sim, basta a gente contextualizar, né? A gente usa muito essa palavra contextualização, né? Que a gente trazer para aquela geração ali uma forma que ela entenda qualquer assunto que seja.